existe um outro problema, né? O Brasil tem algo chamado teto de gastos no Brasil. Sim. E aí, uma economia ela não funciona sem que o Estado seja o seu investidor de primeira instância. Ou seja, é o Estado que puxa a demanda privada. Tá? Não é o empreendedor privado que vai lá e vai... Isso aí, em qualquer lugar do mundo... Não é o consumo das famílias que puxa... Só que o consumo da família depende da criação de emprego, né? Que Na abertura de crédito. Sim, mas então, as empresas não criam empregos? Só que as empresas precisam de demanda, né? Nem a empresa que cria emprego. Quem cria emprego é demanda. E demanda efetiva é o Estado que cria. Eu vou te dar um exemplo aqui hoje. Tá. Um exemplo aqui, claro. O Brasil hoje tem 32 mil obras paradas. O Brasil. Sim, sim. Então, se você deixar para o mercado fazer isso... O mercado não está afim de fazer 32, o setor privado, por exemplo, ele não está afim de pegar ela tocar essas 32 mil horas paradas. Que não é lucrativo, né? Não é lucrativo. É. Então, quem vai fazer? Isso é o Estado. Ah, sim, eu acho que tem coisa que o Estado Só tem que o Estado ele não pode fazer nada porque não tem o teto de gastos. Ou seja, a política fiscal, ou seja, um instrumento criado para poder enfrentar crises cíclicas ou para poder, por exemplo, ou para transformar... vamos dizer assim, construir riqueza futura, né? Ou seja, no Brasil foi criminalizado. Qualquer país do mundo usa isso absurdamente. Mas qualquer país do mundo se endivida absurdamente. Não, o teto de gasto só existe no Brasil. Eu não sei. Só existe no Brasil. Só existe no Brasil. Só existe no Brasil. Mas eles fizeram isso porque eles estavam com medo da dívida pública não, explodir, né? Isso é papo furado, pô. Isso aí fizeram isso para garantir que a renda para garantir a fatia do orçamento dos banqueiros. Tanto é que o teto de gasto não pega gasto financeiro. Teto de gasto é para gasto em saúde, educação, ciência e tecnologia. Sim, é investimento. É, investimento. Sim. Só que gasto financeiro não entrou nisso. É o que a gente tem que pagar a dívida, né? Porque... Não tem que pagar a dívida. Eu acho não, em teoria a gente tem, né? Não, em teoria quem tem que falar o que tem que se fazer ou não é o Estado. E as pessoas se controlam, e quem controla é o Estado. Né? Eu acho que pagar a dívida é importante, eu acho que pagar a dívida é importante. Porque se a gente não paga, a gente não consegue pegar dinheiro emprestado mais depois, né? Não, primeiro que a dívida ela é feita, a nossa dívida pública, por exemplo, é com a própria moeda que o Estado cria. Ah, sim. Então Ele pega dinheiro das pessoas, né? Da população. Não, a dívida pública dos banqueiros, né? Na real. A dívida pública brasileira, o Brasil deve na sua própria moeda. E não existe nenhum caso... interna, né? Não, e não existe nenhum caso na história de um Estado que quebrou com moeda própria, emitindo moeda por conta porque a dívida pública chegou a 300%, o país quebra. Uhum. Não existe uma cabala que diz que, olha, a dívida pública chega a X%, vai quebrar o país. Isso não existe. O problema é que quanto maior a dívida mais dinheiro a gente tem que gastar por mês pagando a dívida. E se a gente não tem esse dinheiro vindo de imposto, o governo tem que imprimir o dinheiro. E aí vai causar inflação, né? Inflação é meio que tira a riqueza de todo mundo, e menos dos mais ricos, né? Porque eles têm aplicações financeiras que rendem mais do que a inflação. Não, primeiro que aí que está a questão. A questão da inflação, por exemplo, no caso do brasileiro, claramente a inflação hoje no Brasil, ela é claramente produto da política de preço da Petrobras. Ajuda, né? Muito, com certeza. Não, ela é o principal fator. E a taxa de câmbio, que o Brasil tem uma economia muito aberta, o Brasil precisa importar de 70% a 80% dos seus componentes. A gente não tem indústria, praticamente. Exatamente. Sim. Dos seus componentes. Então, com a taxa de câmbio de R$5, tudo fica caro. Tudo fica caro. Então, a inflação brasileira não tem nada a ver com emissão monetária, como as pessoas dizem por aí. Nesse caso, talvez não, mas a emissão monetária nos Estados Unidos tem a ver, por exemplo. Não, nos Estados Unidos não. Eles não estão com inflação pra caralho? Não tem nada a ver com... Ao contrário. Os Estados Unidos é a maior prova do mundo de que a emissão monetária ela não é uma lei objetiva que causa inflação. Ou seja, né, pode causar inflação em emissão monetária? Pode. Quando você tem uma capacidade instalada de 100% da economia, você emitir moeda, vai criar inflação porque a demanda aumenta em uma velocidade muito maior do que a oferta. Ok. Um país com a oferta de dinheiro aumenta mais do que a demanda. Agora, a demanda das pessoas por consumo aumenta mais rápido do que a base de oferta na economia. Ou seja, a base material da sociedade ela demora tempo para absorver o investimento. Né? Ou seja, uma fábrica de carro, por exemplo, vai demorar 1 ano para ficar pronto. Só que os operários já podem comprar um carro, de repente, ali, em 6 meses. Só que a fábrica não está pronta. Sim, já tem a demanda quando não tem produção suficiente para. Ou seja, exatamente isso, né? Então, o que eu digo para as pessoas, né? O que eu digo para as pessoas é o seguinte: a emissão monetária pode causar inflação, mas ela não é uma lei
objetiva, não é uma lei. Tipo, ela sempre vai causar inflação. Sempre que você imprime dinheiro, vai causar Isso inflação. é verdade. Os Estados Unidos têm imprimido dinheiro há 40 anos e a inflação está vindo agora, que não é nenhuma inflação causada por emissão monetária. O que causou, então? O bloqueio, primeiro o choque da guerra da Ucrânia, né? Ou seja, que mexeu com geral, né? Mas por que isso causou inflação para eles? Importação de petróleo, pô. Mas Petróleo. eles não são autossuficientes em petróleo? Oi? Os Estados Unidos não é autossuficiente em petróleo? Tipo, ele consegue produzir... Não, eles conseguem regular, eles têm estoques de petróleo deles. É que eu já tinha visto uma notícia que os Estados Unidos produz Deles. tipo, a quantidade de petróleo por Sim, ano o suficiente sim. para eles usarem. Mas assim. o Eles dependem de petróleo estrangeiro. o choque por exemplo, boa parte do que os chineses, do que os americanos consomem vem da China. De média e baixa, Eles industrializaram a China, É. né? Elas produzem basicamente tudo, né? iPhone é tudo feito na China. É. Agora na Índia também. Ou seja, e eles são inteligentes pra cacete e colocaram o bloqueio tecnológico à China. Tipo, eles não poderiam roubar tecnologia? Enfim. Isso não funciona muito bem, né? Não, né? Porque Se você for no mercado chinês, eles fazem um iPhone pirata pra você igualzinho ao iPhone não, normal. a Inglaterra, por exemplo, ela virou a maior exportadora de porcelana do mundo do século XIX, roubando porcelana da China, por exemplo. O matéria-prima? Não, a porcelana. É pronta já? Já roubava e vendia? Caralho, que absurdo. A Inglaterra é lógico. Aliás, nenhum país do mundo chegou no topo da inovação tecnológica sem roubar tecnologia. Isso aí, falar que é coisa de chinês é o terraplanismo, ou seja... Sim, é muito inteligente você... Pô, alguém descobriu alguma coisa muito foda. Pô, essa informação é valiosa. Se eu puder ter ela pra mim, e a informação é fácil de adquirir, né? Tipo, né? Você não tem que pegar um tanque, chegar no banco e roubar a informação. É só você saber o que é. O que tá escrito é um texto, uma foto, Os né? caras meteram um cerco tecnológico à China, colocou sanções à China. O que acontece com a inflação americana? Vai aumentar. Né? A guerra da Rússia do conflito na Ucrânia, por exemplo, gera um desbalanço nas cadeias globais de valor que vai bater onde? Vai bater nos Estados Unidos. Os produtos aumentam de preço. Ou seja, não tem nada a ver com a emissão monetária. É que eles imprimiram muito. Eles investiram muito durante a pandemia. Todos os países do mundo investiram, né? Então eu acho que nos Estados Unidos foram alguns trilhões de dólares. Não, mas tudo bem. Em medidas de. Tipo, é possível que essa impressão de dinheiro ali tenha causado alguma inflação, né? Não, porque também tem outro dado também. De cada 100 dólares que se imprime nos Estados Unidos, somente 24 vai para a produção. Ou seja, a produção você vai produzir mercadorias. O restante vai para a ciranda financeira. Para pagar dívida e o cara... Não, ciranda financeira. Aquele cara que fica cheirando cocaína e fica escolhendo ações especulando na bolsa. Sim. Ou seja, a economia americana ela é altamente financiarizada. Isso é verdade. Assim como a brasileira também. Tem se tornando cada vez mais. A economia brasileira é altamente financiarizada. Só que aqui por conta do título da dívida pública, né? Quando estamos falando aqui. Sim. Então, o problema do Brasil não é que nós estamos nos endividando. Eu não vejo problema em dívida, eu particularmente. O problema é que nós estamos nos endividando errado. A gente está endividando para pagar a mesada do ricaço. Exatamente isso. Esse que é o dedo na ferida. Sim, eu concordo plenamente com você. Esse que é o dedo da ferida, né? Esse que é o dedo da ferida. Sim, o Brasil é uma máquina de desigualdade social no ponto que todo o sistema é feito para privilegiar os ricos. Não, o Brasil teve o número de bilionários e milionários só aumentaram no Brasil durante a pandemia. Né? Ou seja, desde o do golpe de 2016, o número de bilionários no Brasil só aumentou no Brasil. Sim. E o número de pessoas que abaixa... O Brasil tinha saído do mapa da fome e voltou para o mapa da fome. Não é? Ou seja, a Bolsa de Valores, por exemplo, no Brasil está bombando agora, né? Está toda bombando, a Petrobras vendendo um verdadeiro butim da Petrobras, ou seja... Claro, a Petrobras vai bombar mesmo. Eles estão praticando perso internacional e pau no cu do brasileiro. Não, exatamente isso. Exatamente isso. Ou seja, como que... Aí voltamos ao ponto da conversa inicial. Como que eu posso naturalizar, eu sabendo como funcionam as coisas no mundo, sabe? Como que eu posso naturalizar que as pessoas acham normal isso tudo? Ou seja, a política de preço da Petrobras, o fato de teto de gasto no atingir gasto financeiro, só gasto de investimento. Como que eu posso achar isso natural? Não, eu já falei isso algumas vezes. Eu acho que... Inclusive, eu acho que falei ontem, se pá. Eu acho que a galera não entende do pessoal que é comunista, socialista e tal, que eles têm eles percebem um problema real. Vocês percebem um problema real, que é o sistema que a gente organiza a nossa sociedade hoje é completamente injusto. É completamente injusto. E muitos dos caras que são mais liberais e tal, às vezes eles caem no erro de falar não, é completamente justo ou não é completamente justo. Isso aí é meritocracia, entendeu? Ou se fala que é completamente justo, é porque a esquerda
transformou a máquina pública nisso que é agora, entendeu? É o argumento deles. Mas a gente não pode negar que é completamente injusto a forma que acontece hoje. Hoje o brasileiro paga imposto sobre consumo absurdo, alto pra caralho, mais alto que no mundo todo, e os ricos não pagam sobre lucros e dividendos. Tipo, é óbvio que isso é uma transferência de renda para os mais ricos. Você coloca o Estado, a máquina estatal, o peso dela nas costas dos pobres e cria todas as regras para que os ricos consigam lucrar cada vez mais. Então, vai causar muita desigualdade isso. Não, e eu voltando aqui aos influencers da internet de direita, né, sabe? Que eles ajudam a naturalizar isso. Né? Olha, a esquerda, por exemplo, veja bem, eles falam que a esquerda ajudou a inchar a máquina pública, né? Então, o inchaço da máquina pública levou ao aumento da dívida, e esse aumento da dívida obriga o Brasil a praticar juros internacionais, altas taxas de juros. Ou seja, eles separam a economia de política, né? Eles fazem essa separação, não percebem que o Brasil, em relação a outros países do mundo, vamos pegar aqui Estados Unidos, que eu sempre falo com o exemplo dos Estados Unidos. O Brasil tem uma relação funcionário público para cada 100 mil pessoas muito abaixo dos Estados Unidos. É mesmo? Muito abaixo. Eu não tenho o hábito de ficar andando fazendo aqui debate com o Google, né? Como muita gente faz, não, né? tudo bem, é que eu não sabia essa informação. Pesquisa aí, Coca. Mas faz sentido, os Estados Unidos têm muito não, só o complexo militar industrial americano já tem mais, já tem mais emprego público no Brasil. Faz sentido. Então, por exemplo, na década de 90, eu fiz um trabalho há uns 15 anos atrás, que eu não sou um cara tão novo assim, sobre gasto público em países selecionados, né? Ou seja, então eu peguei Estados Unidos, França, Alemanha, Inglaterra, China, Índia, Brasil e tal. Os países que exportavam essas ideologias de que o Estado tem que ser mínimo, de que tem que desinchar o Estado, essa coisa toda, todos eles aumentaram seus gastos públicos nos anos 90. Todos eles. Enquanto que o Brasil vem diminuindo sistematicamente o gasto público desde a década de 90. Vem mesmo? Vem diminuído o gasto público? O gasto público com investimento. Sim. Ah, tá, mas com dívida não. Não, com dívida não. Só aumentou. Porque para mim a impressão é que a gente sempre cada vez gastando mais. Não. Assim. A dívida, o Brasil, por exemplo, a dívida pública, ela começa a explodir com o Plano Real em 94, porque o Brasil ele passa a adotar uma métrica de âncora cambial, né? Ou seja, então para você cada real $1, só que para você sustentar esse R$1 $1, você tem que ter você tem que ter reservas internacionais muito altas. Então, o que o Brasil fazia para atrair reserva, para atrair investimento estrangeiro? Taxa de juros lá em cima. 45%, 50%, ou seja, o Brasil aumentou, ou seja, isso é um absurdo. Sim. Então, ali, o que acontece na vida real? Na vida real, você tem uma casta de pessoas no Brasil que, durante até a década de 90, elas viviam em cima do overnight, ou seja, aquela inflação, a base material delas vive em inflação. A inflação era o meio de vida delas. Os grandes ricaços e tal. A partir do Plano Real, o que acontece é uma mudança de base material desses caras que deixaram de ganhar com a inflação para passar a ganhar o quê? Dívida pública. Dívida pública. Ou seja, os caras... O roubo ao orçamento... Ou seja, tomar de assalto os cofres públicos, né? Assim, à luz do dia... eles usam o Estado para garantir que o dinheiro deles institucionalizado. Justamente essas pessoas que falam contra o Estado. Fora aqueles, por exemplo, né? Tipo o dono da Riachuelo, por exemplo, que é o ídolo desses ANCAPs por aí. O dono da Riachuelo, velho da Ravan, ou seja, todos esses aí que são contra o Estado. Velho da Ravan é mais bolsonarista, né? Não, velho da Ravan, aquele Salim Matar, ou seja, pega esses caras, faz uma pesquisa, pega esse pessoal, esses empresários que falam mal do Estado, e que banca encontros, que vai chamar os economistas da internet aí, os influencers para falar contra o Estado. Vai pegar esses caras, por exemplo, e vai ver quantos já pegaram nos últimos 10 anos no BNDES. E não pagam boa parte deles. O cara da Riachuelo, por exemplo, é o cara que faz uma grande propaganda contra o Estado, deve pro BNDES. Quanto que ele pegou muita grana lá? Sim, mas quem não pega, ganha no BNDES. Bom, até o Luciano Huck pegou para comprar um jatinho. Não, até porque não existe capitalismo sem banco público. Isso é uma regra de funcionamento. Algo que a gente discute muito no Conexão Xangai. O André, o Wallace, no canal do André Roncalli, é exatamente esse tipo de questão. Ou seja, não existe capitalismo sem um poderoso Estado forte por trás dele. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks
Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monark para não perder nada. Segue a gente lá.